Olá, primeiro eu queria agradecer a organização aí, em nome do professor Júlio Barcelos pelo convite de falar um pouquinho sobre o mercado de carne aqui na jornada Nespro, né, que recebe vários pesquisadores, consultores, professores para discutir o mercado de carnes, o mercado pecuário. Né? O tema que eu vou abordar é o cenário, né, tendência aí para o mercado para as carnes brasileiras, né? E, né, como a gente sabe, nós estamos vivendo um momento muito favorável para as proteínas, um momento interessante, de perspectiva muito boa, né, que está favorecendo a pecuária brasileira, né? Nesse momento, o mundo todo discute questões de segurança alimentar, de segurança dos alimentos, né? Então nós temos que atender o desafio tanto de atender uma população toda, né, em cada um dos países do mundo, de garantir alimento para essa população, assim como garantir a qualidade desses alimentos. Nós temos também peso, né, que a produtividade começa a ter no debate internacional. Então, a gente discutiu muito tempo, né, questões aí envolvendo sustentabilidade, todas essas questões de ordem muito mais do como produzir. E agora a gente está vivendo uma realidade um pouco mais dura do que se esperava lá atrás, né? Então nós viemos aí de uma crise da peste suína africana, depois da pandemia, e temos agora a guerra no leste europeu, né, com a Rússia invadindo a Ucrânia. Muita gente está acreditando que as questões de sustentabilidade ou ESG perderam força. Não é verdade, né? O que nós estamos vivendo nesse momento é o encontro aí de todas essas tendências, de todas as pressões que nós estamos vivendo com a praticidade da administração. Então, nós estamos vendo agora uma necessidade de encontrar o discurso com as práticas. Então, não é que perdeu importância, né? Nós estamos vendo que o mundo é um pouco mais duro, né? A realidade é um pouco mais desafiadora do que os planos que se fizeram, né? Então, infelizmente, né, nós estamos vendo aí tantos problemas na Europa, risco aí de ficar sem energia ou de redução na oferta de energia, que isso, claro, vai acabar impactando aí o mercado nos próximos anos. Nós temos toda a reorganização dos sistemas de produção, né? Então pega como exemplo a própria China, que sai daquela suinocultura de baixa tecnologia, caseira, né? Feita com praticamente subsistência ou com uma venda de um ou outro excedente para uma suinocultura empresarial. Isso vai acontecer no mundo todo, né? No Brasil também a gente está vendo essas mudanças no sistema de produção, que já vem acontecendo há alguns anos e agora a gente ganha força, né? Carne bovina, eu vou falar um pouquinho mais à frente aí das diferenças entre os players internacionais, né? Quem são os grandes participantes desse mercado, tanto que essa oportunidade aparece para o Brasil com alguns desafios que nós temos pela frente, né? O primeiro desafio agora é a gente se ajustar, né? Então, nós estamos vendo, formou uma tempestade praticamente perfeita aí no mercado, né? A gente já vem com a fase de escassez do ciclo pecuário, que agora começa a inverter, mas a gente vem com falta de oferta, e também nós chegamos no ponto final de uma redução de estoque longo, né? Animais de eras intermediárias, né? De idades intermediárias, que tinham condições de terminar rapidamente, eles praticamente foram retirados do mercado, né? Isso vinha acontecendo lentamente, e a partir do momento que a China, né, passa a ser nosso grande comprador, lá a partir de 2019, e ela exige um animal mais jovem, a gente acelerou esse processo, né? Isso é muito positivo para a pecuária brasileira, embora a gente esteja passando um momento complicado, né? Esse momento provavelmente já começa a reverter, a gente já está estimando aumento para a produção desse ano. Nada preocupante em relação ao preço. Por que não é preocupante, né? Porque a demanda internacional continua forte, continua grande, alta, né? Elevada. Então nós temos agora, nós temos as projeções aí, quando a gente soma, né, todos os dados internacionais e algumas estatísticas brasileiras, nós temos aí que entre 2021 e 2024
a tendência é que o PIB per capita mundial aumente em torno de 19%. Nesse mesmo período, a disponibilidade das três carnes, suíno, aves e carne bovina, vai aumentar em torno de 3,5% nesse período. Então nós continuamos com essa pressão de demanda, né, com essa pressão por demanda, né, uma pressão de demanda que vai forçar a gente a correr atrás para atendê-la, né, e claro que não vai atender no curto prazo, a tendência é que os preços continuem alta, né? Por que que isso favorece o Brasil? O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina, a gente está atrás dos norte-americanos, né? Provavelmente a gente volte aí a produzir no total, né, um pouco mais de 10 milhões de toneladas em 2022, no mercado formal isso vai ser um pouco menos, em torno de 8,5, 9 milhões de toneladas, né, números que a gente ainda vai precisar analisar aí a hora que chegarem as estatísticas, pelo menos até junho, né, ver o que aconteceu aí com o abate estadual e o abate municipal de bovinos, suínos, frango e assim por diante, né? O terceiro país do mundo em produção é a China, já com 7 milhões de toneladas, só que é um grande consumidor, né? A hora que a gente vai para o mercado de exportações, o Brasil manda para fora 25% da produção interna, né? Considerando todo, inclusive aquele gado que é abatido para fornecer carne para as próprias famílias nas fazendas, né? Somando tudo isso que é produzido, nós exportamos 25%. E aí que está a grande vantagem do Brasil. Só 25% vai para fora e nós exportamos hoje o dobro do que o segundo colocado no ranking, né? A hora que a gente soma o segundo e o terceiro, que seriam Estados Unidos e Austrália, os dois dão mais ou menos o tanto que o Brasil exporta. Os norte-americanos, eles, apesar de serem os grandes exportadores, eles não são um grande player, eles não têm uma capacidade de disponibilizar tudo isso de carne, né? Por que que eu digo isso? Por mais que pareça um contrassenso. Porque os norte-americanos importam praticamente a mesma quantidade de carne que eles exportam. Então, quando a gente faz o cálculo todo, né, com base nos dados de 2021, né, os americanos venderam 12% só, exportaram 12% da disponibilidade. Claro, nós estamos incluindo aí a conta da compra. E aí nós vamos para a Austrália. A Austrália, sim, é um grande player, tem capacidade de entregar, né? Só que eles já estão trabalhando a plena carga. A Austrália é o inverso do Brasil. A Austrália fica com apenas 25% da produção total deles e exportam 75% da produção, né? Então, o que que isso nos diz, gente? Pegar os grandes players do mundo, o Brasil é o país que tem maior condição, maior chance de ocupar esse mercado, né? A gente está muito bem posicionado e nós estamos acelerando, né? Então nós estamos vendo aí muita pressão, muita discussão, muita questionamento em relação à sustentabilidade. E, infelizmente, esse é um debate que ele é muito conduzido com o fígado, né? A gente vai discutir com o pessoal, mostrar os números, o pessoal não aceita, o pessoal fala que é mentira, aí eles inventam os dados ou questionam outros. Por exemplo, tem uma linha de pessoal aí que acredita que todos os dados históricos do IBGE via censo estão errados, né? E não mostram onde está errado, qual é o erro, por que que errou, né? Sendo que os dados estão dentro de uma curva de tendência e são coerentes com a evolução técnica que a gente vê a campo, né? Infelizmente, esse debate ainda tem muito que amadurecer, mas não é porque a pecuária está errada, a pecuária está no caminho certo. Se a gente pegar aí de 1990 até 2021, né, a produtividade brasileira, quer dizer, a quantidade de carcaça que é retirada por hectare envolvido, aumentou 165%. Né? A lotação, quer dizer, a quantidade de animais, desculpa, não é lotação, é ocupação, né? Eu não estou falando em UA, unidades animais, eu estou falando em cabeças. A quantidade de cabeças por hectare
aumentou 70% nesse período, 90 a 2021. A área de pastagem, por incrível que pareça, recuou 20%. Como é que recua se os desmatamentos viram mesmo a área de pastagem? Recua porque a soma entre a área que é repassada para outras atividades, né, agricultura, eucalipto, cana, né, agricultura que eu digo grãos, né, com a quantidade de área que passa da fase final do processo de degradação e começa a regenerar, quer dizer, a floresta voltando, ela é maior do que a área que foi desmatada, né? Por quê? Se a gente tem esse desempenho todo, por que a gente ainda desmata e faz pasto? O pasto é consequência do desmatamento, ele não é causa. Então, toda vez que algum operador vai ocupar uma área, principalmente de forma ilícita, ele não pode ir lá desmatar e plantar soja, por exemplo. Ele teria que gastar muito mais para tirar os tocos no primeiro ano, né, para corrigir, fazer tudo aquilo, e ele está numa operação ilegal. Se o satélite pegá-lo, ele vai lá, né, na fazenda dele, não tem o que fazer com a soja está lá plantada, ele vai perder o investimento que ele fez. A pecuária, você pode movimentar os animais. Então chega uma fiscalização, você abre a porteira, você simplesmente deixa os animais saírem e ninguém pega, né? Então você salva o patrimônio. Infelizmente, essa é uma característica da pecuária. Ela é muito atrativa para quem quer fazer alguma coisa errada, né? Então, combate ao desmatamento, ele não está em combater a pecuária, ele está em combater esse operador ilegal. Nós temos que ir atrás do bandido, não ir atrás de quem está produzindo carne. Enfim, essa é outra questão, mas por que eu estou trazendo essas informações todas? Que é importante a gente deixar claro para os pecuaristas e para as empresas do setor que esse tema de sustentabilidade, de ESG, não nos assusta. O que nós fizemos nos últimos 30 anos, com muito mais dificuldade do que nos próximos 30, é muito maior do que nós temos que entregar até 2050. Então a gente não precisa se assustar, não precisa ficar apavorado. O que a gente precisa fazer é continuar aplicando a ciência, o conhecimento, né, tudo que é gerado pela pesquisa, que é as novidades que as indústrias trazem para a gente, né, de forma técnica e, claro, elevar a qualidade desse debate. Né? Então, o Brasil está muito acelerado. Nós aumentamos o peso médio de carcaça dos animais, tanto terminados, machos e fêmeas, e nós estamos aumentando também o peso médio dos bezerros desmamados. Né? Tudo isso que a gente faz com o tempo reduzido, tendo cada vez menor do ciclo de produção entre o desmame e a terminação desses animais. Então o Brasil está no caminho de ocupar esse espaço. E aí, por fim, para a gente finalizar, nós temos um cenário muito positivo que demanda investimentos. Nós vamos ter uma demanda por investimento muito grande nos próximos anos. Inclusive, nós não vamos ser capazes de garantir a quantidade de carne que vai ser exigida na soma entre mercado externo e mercado interno. Né? Se eu somar a demanda, a gente teria que investir provavelmente 4 vezes mais o que foi investido na média dos últimos 10 anos. Isso ao ano, para aumentar o aporte tecnológico. A gente acredita que nós não vamos ter essa disponibilidade financeira. Não é que vai ser incapacidade técnica ou qualquer outra questão. Vai ser financeiro o nosso desafio, né? Do mesmo jeito que é frustrante a gente não atender essa demanda, ela abre uma perspectiva bem interessante de preço, né? Nós temos aí um cenário que favorece ou dá um pouco mais de segurança para quem investir. Eu estou dizendo que os preços vão ficar em alta? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as oscilações tendem a ser menores. O preço nominal provavelmente continua aumentando. O que é nominal? É o dinheiro da época, né? Só que a hora que a gente calcula o valor corrigido, quer dizer, o valor considerando a inflação por qualquer indicador que seja, o preço dos próximos 2, 3 anos provavelmente vai ser um pouquinho menor do que foi 2022, 2021, que está sendo em 2022,
perfil típico de ciclo pecuário. Isso nós temos que analisar mês a mês para saber se as projeções continuam nesse nível. Pode ser que o cenário se altere. De qualquer forma, nós temos aí um cenário favorável para investimento, né? O que eu acredito que vai acontecer aqui com base nos estudos que a gente faz aqui na Atenago? Provavelmente a gente vai conseguir investir duas vezes e meia mais por ano até 2030 do que foi investido na média de 2011 a 2020 em aumento de pacote tecnológico, né? Então tudo isso nos dá uma perspectiva muito favorável, muito positiva, né? Que diminui os nossos riscos a questões que não estão sob nosso controle, algumas até estão, né? Então quais são as grandes preocupações que nós temos aí para que possa frustrar toda essa perspectiva do Brasil? Primeira delas, de ordem sanitária, a gente sabe, a gente conhece, né? Sabe os riscos e o impacto que acontece quando alguma doença que atrapalha as nossas negociações aparece no país. E a outra é de ordem política e econômica, um grande exemplo, né? Que infelizmente a gente sempre tem ainda gente no Congresso tentando emplacar esse tipo de decisão, né? Principalmente no Congresso, que é conter a inflação via algum freio que possa ser implementado para as exportações, né? Então a Argentina fez isso. E aí a gente termina essa fala lembrando o caso da suinocultura no Brasil, né? Em 2020 a venda de suínos para fora explodiu, né? A gente exportou muito mais com a questão chinesa, né? Então nós aumentamos em 400 mil toneladas as exportações de carne suína. O preço do suíno no primeiro momento subiu, foi o que mais aumentou aí no Brasil, né? No segundo momento, em 2021, o aumento da produção de suíno foi de 800 mil toneladas, quer dizer, aumentou 400 nas exportações e depois no outro ano veio 800 mil toneladas a mais e a suinocultura entrou numa crise porque nós não continuamos exportando o mesmo volume. Por que eu estou dizendo isso? Imagina que lá em 2020 a gente tivesse freado ou atrapalhado as exportações de carne suína. Esse aumento de 800 mil toneladas provavelmente não aconteceria e nós estaríamos hoje com o preço muito mais alto. Então, claro, né, esse é o tipo de raciocínio que a gente tem que convencer os nossos governantes, né, principalmente do executivo e do legislativo, que não pode nunca ser implementado. A gente pegaria um problema que vai ser sanado em 2 ou 3 anos e transformaria num problema de décadas, de novo, como infelizmente nossos vizinhos estão vivendo. Então esses são os grandes riscos que a gente tem no momento, né? Eu ainda acredito que a pecuária brasileira vai viver momentos favoráveis, isso não significa preço subindo o tempo todo, né? Mas favorecendo aí os trabalhos técnicos muito bem conduzidos e muito bem administrados. Né? Um forte abraço e muito obrigado pela atenção.